Para quem vive no campo, cada minuto vale muito. E confiança é o que move qualquer parceria. Por isso, quando se trata de escolher a minha companheira de trabalho, eu não abro mão de força e robustez. É exatamente isso que eu encontro na Amarok. Essa picape é a verdadeira aliada do agronegócio. Com o motor V6 e o recurso Overboost, ela entrega até 275 cavalos de potência, garantindo desempenho de sobra para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou na terra. A maior caçamba da categoria faz toda a diferença. Cabe tudo que precisamos levar, garantindo tempo e produtividade. O design mais imponente, aliado à iluminação moderna, reforça a presença marcante, enquanto a tração 4Motion garante confiança até nos terrenos mais difíceis. A Amarok não é apenas uma picape, é um investimento em potência, confiabilidade e resultado. Porque quem vive no campo sabe, só com força e confiança a gente vai além. Amarok, a picape carregada de força bruta. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial, que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Sabe aquele caminhão que você olha e já pensa, esse encara qualquer estrada? É assim com os extra pesados da Volkswagen. E com razão. Os novos Constellation 20480 e 25480 têm motor 13 litros, potência impressionante e o melhor consumo da categoria. E o Meteor, gigante dos gigantes, claro, é pura força bruta e um conforto incomparável. Mas o que faz toda a diferença mesmo é a disponibilidade. Eles não param. E quando o caminhão não para, o seu negócio também não. Família Extra Pesados Volkswagen. Entrega mais valor para o seu negócio entregar mais. Alô, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Sempre eu lembro aqui que essa entrevista está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, em todas as plataformas de áudio. Hoje vamos falar mais uma vez sobre pecuária pujante do Brasil. Tá aqui comigo hoje o PK, Paulo Camilo, da Valor Assessoria, que faz um trabalho maravilhoso aí no mundo do Nelore. Tudo bom, Paulão? Tudo jóia, é você, Rafael? Olha, fiquei sabendo que tem muito Paulo dentro do setor da pecuária, então você tirou o Paulo Camilo, ficou PK. Rapaz, tem bastante, viu? Teve uma ocasião que tinha 4 trupicanos no outro dentro do 4 estúdio. 4 Paulo numa sala aí só. Teve que abreviar os nomes, né? Já tinha PH, PC e PK e aí vai. Aí virou PK. É isso aí. Tudo bom? Tudo jóia? Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, comunicar com quem é gente da gente, com quem ama o agro, vive do agro, ou de certa forma não tem um ser humano que não tenha essa conexão com o agro, mesmo inconscientemente, né, Rafael? Exatamente. A gente tem falado bastante de vários assuntos aqui dentro do programa. Por um momento a gente vê a agricultura tomando um espaço que tem gente pensando, peraí, a agricultura está entrando, para onde vai o gado, né? Para onde vai a pecuária? Mas eu acho que a gente tem muito para oferecer e outros da pecuária que sentaram aqui falaram sobre a gente ter uma pecuária muito... Como é que eu digo? Um resultado profissional muito grande hoje em dia, né, Paulo? Exatamente. Eu vejo isso com muito bons olhos, acho muito positivo, sobre vários aspectos, né? Enquanto a agricultura avança, primeiro que o agricultor, ele é muito tecnificado por tradição, né? O agricultor, se você perguntar a ele dos números, dos resultados da atividade dele, a proporção de agricultores que tem esse dado na mão é muito maior do que o pecuarista, né? Uhum. E a agricultura, estando cada vez mais próximo da pecuária, ela vai servindo de exemplo em vários aspectos e vai forçando o pecuarista a ser mais eficiente naquilo que ele faz, né? Uhum. Por exemplo, uma das coisas que é do meu trabalho cotidiano é genética, é o principal ponto. Claro. E na agricultura, por exemplo, não se discute genética. Se a variedade ideal para determinado talhão, devido à textura do solo, a altitude, o pH, o índice pluviométrico, é tal variedade, o agricultor vai colocar aquela genética, aquela variedade. Depois ele vai negociar o adubo, o fungicida e por aí vai outros insumos. Mas a genética é aquela, porque a genética é específica, né? E na pecuária, infelizmente, tem uma certa parcela dos pecuaristas cada vez mais aderindo à genética, com resultados extraordinários, porém não é uma realidade comum. Infelizmente ainda existe muito boi de boiada, ainda se fala pouco em acasalamento dirigido, né?
Em melhoramento genético, de fato, a gente até escuta falar, mas praticar é muito pouco. E a genética é uma ferramenta essencial, haja visto o nível da agricultura mundial e da brasileira, inclusive, como já está, né? Quando você fala desse pecuarista que ainda, eu não sei se seria certo eu falar que trabalha de forma amadora, seria isso ou não? Existe também, existe bastante. Eu não quero ofender, pelo contrário, eu quero ajudar quem está do outro lado e que precisa melhorar o resultado do seu plantel. Com certeza. O que está faltando para esse pequeno produtor profissionalizar mais ainda o seu rebanho? Rafael, o primeiro fator é acreditar, né? Em tudo na vida, aquilo que a gente acredita, a gente realiza. E o pecuarista, de um modo geral, não é generalizando, né? Mas existe muito aquele que faz porque a pecuária é uma mãe, né? Um ditado que tem. Às vezes o produtor não percebe o prejuízo dele. Às vezes ele acha que está tudo certo, a fazenda está degradando, o gado não está evoluindo, né? Enquanto tudo na economia está cada vez mais rápido, em ritmo mais acelerado, o pecuarista às vezes fica com aquela falsa ilusão de que não é necessário investir mais, não é necessário aderir a tecnologias. Se fizer, vai aumentar o custo e vai virar problema, não pode inventar a roda. Então a gente escuta muito dessas coisas. Primeira questão é acreditar. Acreditando no negócio, você tem que mensurar. Não tem jeito de você administrar nada que você não consegue contar, medir ou pesar. Sem você ter dados na mão, você vai ficar no achômetro, você vai estar se iludindo. E às vezes a gente tem até a impressão, infelizmente, de que em alguns poucos casos, eles preferem não mensurar, justamente para não perceber a realidade que está. Mas o que eu vejo com alegria em tudo isso é que a proporção de pecuaristas procurando tecnificar, acreditando na atividade, tanto em genética como várias outras tecnologias disponíveis, né, em material humano, inclusive, que nenhuma atividade vai para frente sem ter uma equipe bem empenhada, capacitada, treinada de fato, que vista a camisa. Então tem muito mais pecuaristas passando para essa ala do setor que acreditam na atividade e que estão buscando em todas as pontas melhorar o seu resultado do que aqueles que continuam de forma amadora. E esses que continuam de forma amadora, infelizmente, eles vão sendo, pesada a palavra, mas é uma realidade, expulso do cenário, né? Porque de uma forma ou de outra ele vai sair. Ou ele vai arrendar a propriedade, ou quando ele assustar a propriedade dele vai estar desvalorizada, ele vai vender e por aí vai. E essa questão da sociedade como um todo, encarar o produtor rural como ele merece, é algo que a gente já teve cenários bem piores do que hoje, né? Eu nunca tive o privilégio ainda de ir nos Estados Unidos, mas eu sei que o orgulho do produtor rural e o apreço, a admiração, o respeito que a sociedade tem pelo produtor rural lá é muito grande. Aqui no Brasil, em muitos lugares, muitas vezes, eu só tiro a botina para dormir, mas às vezes tinha muitas ocasiões para ir em algum lugar e falar, mas você vai desse jeito? Não, mas lá é um ambiente a ser assado. E daí? Eu sou isso, eu me orgulho a ser do agro. Eu acho que isso tem que partir da gente. Tem. Ou um prestador de serviço, ou produtor que seja, porque sem o agronegócio não tem vida, né? Exatamente. Você vem de onde? Como é que é a sua história para entrar nesse mercado Rapaz, da pecuária? eu vim do interior do Mato Grosso, do município de Guiratinga. Eu fui criado numa minha infância. Guiratinga, Onde fica vizinho isso? de Rondonópolis, município vizinho de Rondonópolis. Eu vivi na fazenda de pecuária familiar no município de Torixoréu, que é município vizinho, fica no Vale do Araguaia ali, perto de Barra do Garças. E aí, com 7 anos de idade, fui para a cidade para começar a estudar. Às vezes fugia da escola, isso não é um bom exemplo, viu? Mas era para ir para a roça, era por conta dessa conexão com o campo. Fui fazer colégio agrícola em Rio Verde, no Goiás, e felizmente eu sempre comento que eu sou muito privilegiado por ser das poucas pessoas que têm a bênção de amar o que faz, de amar o trabalho, sabe? Todos precisam trabalhar, precisam de alguma maneira produzir, gerar renda, etc. Mas acho que muito pouca gente, uma boa parcela gosta do trabalho. Muitas pessoas gostam, mas eu trabalho com o que eu amo. E isso facilita muito qualquer coisa quando você faz aquilo com amor, com paixão, com afinco mesmo, né? Você formou em quê? Eu sou técnico em agropecuária pela Escola Federal de Rio Verde. Hoje é IF, né? Fiquei lá, fui aluno interno no IF de Rio Verde,
de 98 a 2000. E aí, de lá para cá, comecei a trabalhar sempre com pecuária, com rebanho PO, e não parei. O dia a dia é esse. PO de elite, gado PO de elite e PO de prova também. prova né? também. Prova também. No Mato Grosso, eu trabalhei por 5 anos na Mutum Agropecuária SA. Na época, a gente fazia ranking de pista lá, né? O ranking estadual. Era Mutum, Grupo Camargo, Fazenda Pauliceia, né? Do saudoso Antônio Luiz de Castro, Mônica Marchetti, João Batista Borges. Então, o ranking estadual, no início ali dos anos 2000, era um ranking bastante disputado. A Mutum Agropecuária, onde eu trabalhava, ela colonizou o município de Nova Mutum e foi dos principais criatórios de Nelore no Mato Grosso. Viver na prática o melhoramento genético, fazer as primeiras artes de acasalamento, aprender a casquear. A gente não tinha o brete casqueador, é uma modernidade. Naquele tempo, mesmo os principais casqueadores, era raro ter um brete casquear, né? Desde derrubar boi na corda para casquear e outras coisas mais, foi lá que eu aprendi a fazer. E felizmente os aprendizados, desde das primeiras memórias que eu tenho de lembrança de um animal Nelore, no curral com meu avô, meu pai, meus tios, primos, essa conexão de entender o porquê de cada detalhe, que às vezes para quem não é do meio comenta, mas é frescura, porque esse negócio, por que tem que ter o espelho nasal preto? Porque se for branco no clima tropical vai ser mais provável ter um câncer ou qualquer outro tipo de problema, né? Uhum. E assim como várias outras características que, por exemplo, na pista de julgamento, elas são consideradas e valorizadas, não é somente fator estético, né? Então, é comum as pessoas que não entendem, às vezes, criticar com total ignorância, né? Com total desconhecimento do porquê daquela realidade ali. De levar tombo de égua e ficar na braquiária metade de um dia perdido para depois alguém achar e tal. De tudo isso aí eu vivi. Então, essa conexão com o campo permite ter esse amor aí, essa vivência, que desde os vaqueiros aos familiares, avô, pai, tudo, a gente procura absorver, né? Agora, você falando dessa história do gado de elite e o gado, né, o pecuária Nelore de prova, esses mundos se conversam melhor hoje em dia? Porque teve uma época que era bem separado esses dois mundos, né? Exatamente. Muito pouco, mas se conversam, né? Nós temos hoje grandes projetos de pecuária seletiva que estão tanto no Nelore Elite como no Nelore de prova. São vários, se eu for citar aqui, posso cometer alguma injustiça, mas cada um deles, com seu propósito específico, eles são muito importantes para o segmento, né? A verdade é o seguinte: não existe nenhum pecuarista, nenhum nelorista principalmente, que não queira ter um gado bonito. Aquele que fala, esse negócio de beleza é balela, beleza não põe mesa. Rapaz, é hipocrisia. Uhum. Quem não gostaria de ter um gado bonito? Você mostra um gado bonito, seja um gado de corte lá, esquece se é puro ou não, uma bezerrada, com tipo, automaticamente o comprador, imperceptível, se autoriza a pagar alguma coisa a mais naquilo. A gente compra primeiro com os olhos. Com os olhos. Né? Em tudo na vida. Para quem tá mais novo aí, tá nas primeiras namoradas e tal, qual que é o primeiro fator que atrai? É a aparência, é a beleza. E um carro? Depois você passa a entender de um carro, que ele já é conhecido no mercado, esse bebe muito, bebe pouco, a manutenção custa muito, custa pouco, é bom de mercado, a revenda não dá. Depois que você conhece, mas o primeiro fator é na aparência. Você vê um modelo novo numa caminhonete, passa, rapaz do céu, mas ficou bonita a marca tal, hein? Uhum. Moça, essa Amarok ficou arrumada desse jeito aqui, né? Então, primeiro a aparência, depois as outras questões. Nós estamos falando de negócio, né? Do negócio que, no caso do nosso país, é o motor econômico do nosso país, é do agro. A pecuária brasileira, que é uma gigante a nível mundial, deixou de ser só pelo volume, pela qualidade também do que faz. Então, tudo isso só é possível através de produtividade. Então, a beleza por si só não resolve nada, mas é um fator muito importante. E, com relação ao elite ou à prova, há um tempo atrás havia também um preconceito, um paradigma que ainda não está totalmente quebrado, que mas o gado de elite não é produtivo, não é funcional. Não é verdade. Nós temos, por exemplo, aí a Carina, né, tetra grande campeã nacional, a única da história. Vai ver o peso, o intervalo entre parto, a idade do primeiro parto, a habilidade materna dela. Então tem várias outras características que os programas de melhoramento genético hoje mensuram pelas DEPs, muito importantes, né? Mas nenhuma dessas são mais importantes do que peso, fertilidade e habilidade materna. Uhum. Isso é o que vai importar para o produtor no final das contas. Agora, se você já está bem eficiente nisso, então vamos para o próximo passo. Vamos procurar aperfeiçoar em outras coisas mais, né? Existem rebanhos
que construíram uma identidade, têm uma credibilidade, uma marca, se tornaram um grife, vamos dizer assim. E esses rebanhos, além do padrão bem definido, eles têm características fenotípicas correlacionadas com a funcionalidade que são indiscutíveis, né? Uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito de trocar ideia com ele, é o Claudinho da Naviraí. Então, é um dos rebanhos que eu admiro bastante, porque é um gado que tem um tipo que todo boiadeiro valoriza, gosta, a estrutura, a raça, o padrão do gado, e tem a funcionalidade. Se você for ver no rebanho, o intervalo entre parto, a idade em primeiro parto, o peso, a desmama, aquele rebanho entrega. E tem muitos outros rebanhos, felizmente, nós estamos muito distante do tempo em que tinham pouquíssimas marcas com gado de qualidade. Agora, o maior erro que tem, na minha visão, quando se fala de gado de prova, das DEPs, é não porque nenhum técnico disse isso, mas de tanto se falar nas DEPs, o mercado passou a encarar as DEPs como sendo o principal fator decisivo para compra ou para valorização ou para produtividade. É muito importante, sim, porém, as DEPs não são mais importantes do que os índices ou técnicos. As DEPs existem para apontar a probabilidade de produtividade em cada uma daquelas características. Agora, os rebanhos que têm isso mensurado, um reprodutor que tem, já através de dados coletados da sua progenie, o resultado, seja do peso, da fertilidade, da habilidade materna, é muito mais importante do que a DEP. A DEP é um indicativo. Então, na minha opinião, o maior erro está em qualquer uma das alas ignorar, às vezes, o trabalho da outra ala, vamos dizer assim, né? E quanto ao mercado, está na interpretação. Porque não existe nenhum técnico que falou, não, as DEPs são mais importantes que os índices ou técnicos. Não. Mas a gente percebe claramente no dia a dia dos leilões, nas fazendas, nos acasalamentos, que passou a ser uma preocupação maior do que deveria ser. Ela tem que existir, mas não na ordem inversa como está. Primeiro, os índices ou técnicos, depois a DEP. Se você vai comprar um animal jovem, se você vai começar a criar hoje, você quer fazer gado de prova. Beleza, você vai comprar um animal jovem, você tem que ir no tipo, na DEP, na família, na consistência daquela genética, você tem que considerar muito a DEP, é um animal jovem. Agora, se é um animal que ele já tem uma vida reprodutiva, se é um animal que ele já teve prazo para mostrar o desempenho dele próprio de ganho de peso ou da sua progenie, isso sobrepõe a DEP. Porque aí é fato contra fatos, não há argumento. E voltando no primeiro ponto, que é o gado de pista, né, o gado de elite, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de indivíduos que dão aula de funcionalidade, além de toda a beleza, a raça, a estrutura, o porte que tem, selecionado de tanto tempo, né? Não existe mais na pista algum animal tardio sendo bem premiado, isso já faz muito tempo. Algum animal ruim de habilidade materna, algum animal que tenha qualquer limitação do ponto de vista correlacionado à produtividade. A resultado. Então isso está muito longe. A pessoa que se dispuser a observar, a entender a realidade, ela vai perceber que, felizmente, estamos muito na frente do que alguns paradigmas, algumas coisas de muito tempo atrás dizia, né? Você diria que existe um momento de estar relacionando para ficar mais próximo esses dois mundos? Ou já está bem próximo? Olha, e está se aproximando, isso que eu quero dizer. Eu diria que a aproximação está no sentido de que o gado de pista está cada vez mais com o biotipo, com a estrutura, com o modelo animal sendo valorizado muito pelas características correlacionadas à produtividade. Então, aqueles animais exagerados, com muita perna, com pouca costela e tal, já ficou para trás há muito tempo. Então, está se aproximando, vamos dizer, para estar falando a mesma língua, esses dois polos, a pista está caminhando um pouco mais nesse sentido do aspecto de produtividade, fenotipicamente falando, enquanto a prova está conseguindo ter indivíduos de beleza também. Né? Nesse sentido, esses mercados estão se aproximando. Porém, infelizmente, no conceito, ainda estão muito distantes, tanto pelos criadores, como também pelo mercado, que às vezes, vamos dizer, se apaixona em alguns dos segmentos, num dos dois, e ignora o outro. Então, na minha visão, se falar, PK, mas qual que é o bom para você? Depende.
Qual é a sua realidade? Qual o seu propósito? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Em que região você cria? Que objetivo, que mercado você quer atingir? Volta certo? naquele seu exemplo da semente da agricultura. Da agricultura, exatamente. Então, às vezes as pessoas falam, rapaz, você não tem opinião formada, esse tanto de tempo, 24 anos mexendo com o Nelore, e você não tem opinião formada até hoje, você não vai ter nunca. Eu tenho muito claramente, com muita convicção, e a minha opinião é essa. Existe o produto certo, para o lugar certo, para a finalidade certa, como você bem tocou aí da conversa nossa aqui do início da semente. Vai querer produzir uva no sequeiro, onde chove só 3 meses por ano, por exemplo? Não tem condição. E o agricultor, até nisso serve de espelho para o pecuarista. Não tem problema nenhum para o agricultor, ele tem uma propriedade numa região que chove mais, que é de terra argilosa, de topografia tal, de temperatura média não assim, ele vai fazer uma certa cultura ou uma certa genética. Ele está com uma fazenda lá numa região arenosa, de muito sol e tal, ele vai usar outra semente, outra variedade, é normal. Como tem o arroz sequeiro, o arroz irrigado, é arroz. Né? Exatamente. E você tem as duas opções. Eu não entendo o porquê desse preconceito, falar, mas é o elite só que presta. Não, é o de prova que presta. Não é assim, gente. Não é assim em nada. Né? E nenhuma outra coisa no mundo é assim. Como na agricultura que você citou, por exemplo, que é grande referência, não é assim. Por que que no PO teria que ser assim? Né? Voltando a esse ponto da semente que você colocou. Existe diferentes linhagens que você possa adequar para um lugar dentro do próprio Nelore, não estou nem falando de raça. Sim. Para você, por região, por tipo de fazenda, pastagem, etc? Existe, com certeza. Por exemplo, uma certa ocasião aconteceu algo assim até bizarro. Num leilão teve um criador, era um leilão de touros, e um criador de uma determinada região do país falou, olha, eu queria que fizesse um filtro aí para mim, uma indicação dos touros negativo para leite. Tá bom. Negativo? Negativo para leite. Aí passou um pouquinho de tempo ali. Aí eu falei, o senhor quis dizer os touros positivo, não? Acho que talvez é negativo para o nascimento. O senhor quer que nasça pequeno, mas o leite positivo. Ele falou, não, eu exagerei de falar negativo para leite. Eu quero dizer que eu não quero os touros muito leiteiros, mas não precisa ser negativo, não. Eu quero uns touros normal para leite, porque na minha região, se for dos top para leite que todo mundo está buscando, as vacas não vão emprenhar, porque lá chove pouco, a terra é mais fraca, é muito cascalho, os pastos é grande, é uma fazenda que eu ainda estou estruturando. Sabedoria do produtor. Se ele quiser dar um de bonitão, sabidão, não. Eu quero os de peso alto, e de leite alto e tal. Ele ia levar para essa fazenda dele e aconteceu o quê? Essas fêmeas, as filhas desses touros, futuras matrizes lá, provavelmente ia ter uma reconcepção muito baixa. Eu usei um extremo aqui para ficar bem claro a questão do que é o específico, o que é bom para você, o que vai te dar resultado. Não é o que é bom para mim, para quem está nos assistindo, depende muito da realidade. E quando eu digo que não existe o melhor touro da raça, não existe a melhor linhagem ou o melhor segmento, é exatamente por isso. Não existe mesmo. E não é por falta de convicção. Pelo contrário, é porque eu sou muito convicto disso. Eu vivi e vivo realidades muito diferentes. A gente está num país continental, com condições muito diferentes para poder cravar, bater o martelo e falar, não, é esse touro, ou é essa doadora, ou é essa linhagem. Não existe. Agora, se você me descrever o cenário, seu propósito, a sua realidade, onde você quer chegar, aí sim. Aí, para cada uma situação dessa, eu garanto a você que eu sei dizer com assertividade qual a melhor linhagem, qual o perfil de animal que você tem que buscar. Aí, nessa hora, a DEP é fundamental, as DEPs de avaliação. Aí, nessa hora, se o propósito é atuar nesse mercado, por exemplo, você quer criar um rebanho onde você quer vender em escala, vender volume, certo? Aí, o gado de DEP, por uma questão da competência, da disseminação, da informação, das DEPs, da ciência e tal, é o gado onde você vai conseguir vender com maior liquidez os machos, por exemplo, certo? Então, mas eu digo o seguinte, a avaliação dos programas, dos sumários de avaliação é que vão trazer o que eu preciso para colocar. Vamos falar que eu quero comprar um touro, como o cara que te questionou nessa questão do leite aí. É essa régua de DEP que vai trazer a avaliação. Isso. Aí não é mais o fenótipo. Aí não, com relação a algumas características, aí você tem que recorrer exclusivamente para as réguas de DEP. Né? Porém, esse ponto é bastante polêmico, porque contra a ciência não tem como discutir, né? Mas as réguas de DEP, elas não são uma verdade absoluta. Porque é tendencioso, porque a ciência é falha? Não. Quando a gente fala do holandês e do Angus,
As réguas de DEP são o absoluto norte. Só se compra sêmen exclusivamente pelos índices, pelos sumários e pronto. Agora, por que que no Nelore então não é desse jeito? Primeiro ponto, há quanto tempo de seleção o holandês e o Angus têm no mundo, com mensuração, como eu falei lá no início, não tem jeito de definir nada sem contar, medir ou pesar, né? Há quantas décadas ou séculos está na frente a seleção do holandês e do Angus? Então, o banco de dados, para começo de conversa, que existe, a quantidade de mensurações, a quantidade de animais com genômica que existe nessas raças é infinitamente maior do que o que existe no Nelore. Então, naturalmente, a consistência vai ser maior. A assertividade, a acurácia daquelas DEPs vão ser muito mais altas. Outro ponto que eu discordo é que nós temos 3 programas de melhoramento genético com DEPs para a raça Nelore, por exemplo. A maioria deles, se você for comparar as DEPs, vão estar indo em direções parecidas, mas não equivalentes. Para mim, é um grande mal. Ah, mas qual que é o programa certo? Todos eles estão num bom caminho, mas nenhum é uma verdade absoluta e o outro está errado. Primeiro, porque o banco de dados ainda não é tão grande assim, e segundo, porque as ponderações, às vezes um programa pondera que o peso assobriano vai ter um impacto de tanto no índice final, por isso esse animal vai ser top 0,1. No outro programa já considera mais a relação do peso-desmama, porque não adianta desmamar tão pesado, se vai ter vaca muito grande, a correlação do número de matrizes que o produtor vai ter na fazenda para a quantidade de bezerro desmamado vai ser menor. Então, o que eu acredito? O índice final nas DEPs, por exemplo, eles muito mais desorientam do que orientam. Muitas vezes, o criador, até aquele criador de PO às vezes, quer focar no animal do índice mais alto, no top 0,1, ou no que tenha o índice ABCZ perto de 40, por exemplo. Ok, mas lá na sua realidade, isso daqui vai dar certo? O seu rebanho, será que você não está precisando melhorar mais no seu rebanho, não é o leite? Ou será que não é a parte de fertilidade? De repente, um touro top 2%, ele vai ser muito bom para stayability, que é o que precisa melhorar no seu gado. Talvez suas vacas não estão parindo todo ano, estão com intervalo entre partos longo e assim por diante, né? Então, o ideal é analisar, quando se fala de DEP, lembrando que na minha humilde opinião, não deve ser o principal fator a ser analisado, mas depois de considerar os outros fatores, quando se chega na DEP, tem que analisar aquelas DEPs que são mais importantes para o que você quer focar. Se é um produtor de bezerro, ou você vai ser completo, ou você vai, o seu foco maior ali é reter matrizes, você está ampliando seu rebanho, está estabilizado. Para quem quer reter matrizes, tem algumas DEPs que são mais importantes. Para quem já está com o número de matrizes estabilizado, que quer fazer bezerro de corte, outras DEPs que são mais importantes, né? E esse ponto que eu toquei são pontos a ser analisado pelo consumidor de genética, que é aquele pecuarista, o produtor de bezerro, que no final de tudo isso, independente da minha opinião pessoal ou de qualquer um dos polos do Nelore PO, no fim das contas, isso aqui é para fazer carne, que produza mais peso, com menos tempo, com menor intervalo entre parto, com melhor qualidade de carne, com melhor conversão alimentar, com melhor rendimento de carcaça, né? E nessas características todas, felizmente a gente tem hoje uma superioridade genética no Nelore, tanto em conversão alimentar como em rendimento de carcaça, imbatível com relação a qualquer outra raça, né? É o que paga a conta, porque aquela história de falar, eu matei boi de 20 e tantas arroba, minhas vacas é vaca de 20 arroba. Beleza, quanto te sobra? Então nada é mais importante que conversão alimentar, ganho de peso e rendimento de carcaça. Principalmente conversão alimentar, porque no fim das contas você gastou quanto e sobrou quanto. Vai sobrar quanto, mais, né? Vai sobrar mais. Então o suinocultor, o avicultor, há muito tempo já é o principal índice observado por eles, né? É a conversão alimentar. Então algumas coisas muito elementares ficaram de fato ou deixadas de lado por questão de falta de capricho mesmo, de mensurar, ou de ferramentas, ou por excesso de paixão, e não estar atento, às vezes, em algumas características que vão dar um impacto econômico muito maior, né? Ô PK, dentro do mercado de elite que está nessa ascensão toda, o mercado pujante, qual que seria o grande pulo do gato dentro desse mercado? O grande pulo do gato aí é não tentar acertar o pulo do gato. É um mercado que o que tem grande valor
é aquilo que é extraordinário. A gente não está falando de algo que, para pensar em se fazer escala. Vamos imaginar que o maior bilionário do planeta falasse, eu vou mexer com o Nelore Elite, eu quero fazer 100 mil vacas Elite por ano porque está dando esse valor. Esquece. O que tem muito valor é o excepcional. E são muitos fatores que precisam ser analisados e ser conduzidos para entregar um resultado diferenciado, né? Felizmente, nos projetos que eu já fiz gestão, nós fizemos várias campeãs e campeões em Uberaba, que é a Copa do Mundo do Nelore, vendemos recordistas nos principais leilões da raça, Elo, Noite dos Campeões, Mata Velha, Rima Weekend, que foi dos principais da raça também, Noite do Nelore Nacional, bom. E tudo isso baseado em quê? Quando vai fazer as compras, você precisa analisar. O animal, fenotipicamente, ele é muito interessante? É. A consistência genética dele é forte? É. Ele é jovem? É. Ele tem potencial de revenda? Sim. Ele tem opções de acasalamento com os grandes touros da raça? Ou ele não tem tanta opção de acasalamento? Qual é o histórico reprodutivo dele, se já for adulto ou não? Ela não é tão adulta assim para ter vários partos, mas o que ela produz de oócitos? Essa genética ela já foi muito ofertada? Ou não foi tanto ofertada? Essa família está no auge, mas ela está num auge ainda crescente ou ela está estabilizada? Porque aí você corre um risco, de repente, de entrar num negócio que está no máximo e daqui a pouco aquela genética entrar em decadência comercial, digamos, e vir outra genética mais favorável, né? O seu manejo, a ração, como é que está, a altura do coxo de cada animal, em quantas dietas por dia você está fracionando o trato desses animais? Porque o animal de pista, ele é um atleta de alta performance, ele não tem que ter só um tratador, eu brinco que é como se fosse um personal trainer, um nutricionista. Enquanto num confinamento, se você passar o trato lá 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, tá ótimo, dependendo do modelo de confinamento, para essa finalidade, é importante ter alguém que trate à noite. Essa dieta ao longo do dia, se ela for fracionada em 10 tratos, vai ter um resultado muito melhor com a mesma genética, com o mesmo manejo, com a mesma baia, com a mesma estrutura. Esse animal está caminhando, não está? Está banhando quantas vezes por semana? Está preparando, está treinando antes de ir para uma exposição? Então, profissionalize o negócio e procure fazer essas perguntas todas para você mesmo, ou se você ainda não está num patamar de criação, para poder se responder de tudo isso, busque uma consultoria que tenha, de fato, know-how, vivência com o negócio. Porque não existe o pulo do gato, não tem segredo. Tem até uma planilhazinha que eu costumo colocar lá, são 12 características, 12 perguntas para se fazer. O animal foi ok em todas essas, ou na grande maioria, aí vale a pena analisar. Muitas vezes, você pode comprar um animal campeão, de uma exposição interessante, mas que nas outras características todas, ele não vai ser tão positivo. Você vai pagar o preço de um campeão, um valor agregado muito alto, de repente não tem muita opção de acasalamento, de repente a família não é tão forte, de repente a família já está em decadência. Então, se não responder a todas as perguntas, você acaba não sendo o produto ideal. Exatamente. E então, que você quer um indivíduo, não engloba muita coisa em volta dele, é o indivíduo que você quer. Aquele indivíduo, ele tem que ser especial, de preferência, em todos esses quesitos que eu citei aqui e em alguns outros mais, né? Então, por conta de que é um mercado que está muito forte, né, movimenta cifras consideráveis, empresários muito fortes de vários segmentos da economia do país, então, às vezes, acontecem alguns negócios que a gente percebe que é no entusiasmo. Sem entusiasmo, você não tem sucesso, tem que ter o entusiasmo, mas o entusiasmo tem que ser ponderado e analisado todas essas características, tanto na hora de adquirir o animal, quanto nos acasalamentos que for fazer, quanto no manejo depois, no dia a dia, na propriedade. Voltando a falar na questão do produtor que está precisando melhorar o resultado. Quando a gente pega cada entrevistado que senta aqui, que tem excelência em resultados, é bacana, é de aplaudir. Mas na média nacional, nós estamos muito inferior ainda a grandes resultados, como é Estados Unidos, que eu sempre menciono. Estados Unidos pela questão dobro do resultado com a metade do rebanho, não é isso? Exatamente. Onde está o grande problema do pequeno produtor hoje? O grande problema do pequeno e do médio produtor, na minha visão, está principalmente, citei no início, acreditar no seu negócio e depois, a partir do momento que acredita, vai atrás de informação, de tecnologia e de mão de obra, né? Mas a gente acaba, sem querer, envolvendo um assunto que não é o objetivo. Mas o grande problema, eu acho que do pequeno, do médio, do industrial, do pecuarista, de todos os segmentos, é mão de obra, né? Infelizmente, a gente está passando, não é de hoje, a cada vez mais, por
um desafio enorme de ter pessoas comprometidas com o processo, pessoas que querem realmente somar, fazer dar certo, com consciência de que se aquilo der certo, todo mundo vai ganhar junto. Então, sem executar de forma correta, não adianta, mesmo que a pessoa tiver ido atrás de informação, de genética, de tecnologia, de correção de solo, de divisão de pastagem, de rotação, de irrigação, de mercado futuro, etc., se não tiver bem executado. E essa execução passa pela mão de obra, né? Nós começamos aqui falando sobre a questão de que, infelizmente, o homem do campo é pouco reconhecido aqui no país. E se o produtor é pouco reconhecido, imagina o trabalhador rural, infelizmente, né? Verdade. Infelizmente. Eu fico muito feliz pelo orgulho que a minha filha tem do meu trabalho, né? E eu tenho muito orgulho da minha origem, da minha infância, de onde eu vim e tal. Mas, infelizmente, nas propriedades rurais hoje, não só por uma questão também de certas regiões, a infraestrutura, o respaldo, né, dos nossos governantes é pequeno, às vezes falta ônibus para levar os alunos para a escola, e aí com isso a família não fica na fazenda, aí aquele funcionário bom é o mais responsável, o mais dedicado, é aquele cara inteligente, aí ele já vai procurar um jeito de ir para a cidade, porque a família quer ficar na cidade. Então, um pouco por conta dessa falta de estrutura, um pouco por questão cultural, de pensar que morar na roça é um demérito, é ruim, quer chegar na cidade, quer bater a poeira, assim, mas não pode vir que eu vim da roça, não. Tem que mudar o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de falar, né? Eu acho que passa por uma questão cultural, política, mas muito mais de reflexão pessoal de cada um, né? Como trabalhador mesmo, o trabalhador rural que acompanha a gente aí, né? Tem 3 anos que eu trabalho com consultoria, por 21 anos eu trabalhei com gestão de empreendimentos agropecuários. Então, os colegas que porventura vierem assistir aí, que tiveram comigo ou que estão em algum dos projetos que a gente ajuda a tocar hoje, tenham orgulho do que você faz. Sem o seu trabalho, a gente não estava aqui vestido, a gente não estava aqui alimentado, a borracha do pneu do avião que tocou a pista lá, do carro que está rodando, café, a medicação. Então nada no mundo, na sociedade, em qualquer lugar funciona, não existe vida sem o negócio. Primeiramente, a cada um de nós, trabalhadores rurais, tenhamos orgulho de fato do que a gente faz. Então, o que você fizer com orgulho, com amor, com afinco de fato, vai dar certo. Isso serve para o trabalhador e para o produtor. Né? Então, a gente acaba voltando no que falou muitas vezes no início da conversa, porque realmente o que mais precisa é acreditar. Tanto o trabalhador acreditar naquilo que ele está executando, como o produtor acreditar na sua atividade. Muita gente vai falar, mas eu acredito. E aí acaba não tendo resultado. Acho que o primordial seria investir em tecnologia, posso dizer isso? Com certeza. Acreditar, investir em tecnologia, investir em mão de obra, valorizar a mão de obra, né? Às vezes a gente tem realidades também de equipe muito imbuída no propósito, muito empenhada e que às vezes não tem o reconhecimento devido. Todo negócio tem várias engrenagens para fazer ele dar certo. Então, às vezes, acreditou, buscou tecnologia, é patriota, é arrojado, tem tradição familiar, mensura, tem controle dos dados, dos índices de produtividade, busca estar atualizado de mercado, faz algumas travas de mercado futuro, dilui as formas de negócio da atividade, treina a equipe, valoriza financeiramente, mas não valoriza como ser humano, no trato, no respeito, às vezes, com as pessoas. Então, você vê, deu quase tudo certo, mas às vezes no tratamento, no reconhecimento, A no engrenagem muito tem que obrigado. rodar milimetricamente ajustada, né? Tem que estar ajustado, né? Então, por isso é tão difícil citar assim o que é o gargalo. Não tem que uma estar mágica, tudo harmonicamente, não tem mágica, não tem uma coisa falar, se você me contratar com esses meus 24 anos de trabalho, eu vou aí, a Valor Assessoria vai resolver seu negócio. Não vai de jeito nenhum. Ninguém faz nada sozinho. Nem o produtor mais experiente, mais capitalizado, mais arrojado, nem o melhor assessor, nem o melhor colaborador, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem que procurar melhorar em todas as etapas do processo, procurar amanhã ser melhor do que hoje, melhor do que quem? Melhor que si mesmo.
Não melhor do que ninguém, não é melhor do que seu vizinho, não é melhor do que seu colega de trabalho. É ser melhor do que você mesmo. Fazendo desse jeito não tem erro. Amanhã ser melhor que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã e assim por diante. Hoje a integração lavoura-pecuária é uma realidade no Brasil que está funcionando de maneira perfeita, com resultados positivos, né? Muito. Propriedade pequena tem condições de fazer isso também? Com certeza, tem muita condição de fazer isso. Quem não faz integração, quem às vezes já tecnificou, se especializou em um segmento. É muito importante ser especialista naquilo que você faz. Mas seja qualquer um dos seus segmentos, a integração vai somar muito com o seu processo. Aquele pecuarista que não intensifica, que ele faz a pecuária a pasto, bem cuidada, bem manejada, com genética, com pastejo, às vezes até rotacionado e tal, mas ele não confina. Se ele colocar um pouco de agricultura, no Brasil, todo o nosso país, a gente tem um período, em algumas regiões maior, outros menor um pouco, mas nós temos um período de escassez de alimento, de seca. Se na produção de alimento para o período seco, você já aproveitar para fazer a melhoria das suas pastagens, enquanto você vai fazer agricultura, você já corrige melhor aquele solo, além de você produzir a comida, você vai evitar degradar a pastagem na seca, né? Porque uma das coisas assim que o pecuarista pensa muito, nossa, o gado perdeu peso esse ano, acabou que emprenhou menos, diminuiu minha produtividade. Só que é muito difícil mensurar o maior prejuízo disso, que é o que degrada da sua fazenda. Os pastos que vão desformando, né? Porque todo mundo sabe que o momento mais crítico é quando bate a primeira chuva, né? Quando vem as primeiras chuvas, se ainda tinha um pouquinho de massa, porque nem todo pecuarista ainda vai ter mais reserva, né, de feno em pé, vai apodrecer aquela massa, vai vir os primeiros brotos, não vai ser suficiente para nutrir, o gado vai caminhar muito mais, vai ficar comendo aquele broto que não poderia ser pastejado ainda, que teria que crescer, então é muito prejuízo. Aí o produtor está vendo o gado perder peso. Rapaz, agora escorreu, agora vem aquela diarreazinha do broto. Às vezes tem o produtor que nem coloca um brinco mosquicida ainda, aí a mosca monta, a diarreia do broto vem. Com tudo isso, o animal ainda tem que caminhar muito mais para não encher a barriga, porque caminha, não enche a barriga. Aquele pouquinho que come passa muito rápido pelo trato digestivo. Então, é um efeito cascata enorme, enorme. Ah, mas eu não quero fazer agricultura. Beleza. Então faz feno, pelo menos, um pouquinho do seu pasto ali nas águas, você colhe aquilo ali, pelo menos faz feno. Agora, se fizer agricultura, você ganhou em ter comida para seca. Se você tiver com comida sobrando, você vai comprar barato daquele desorganizado. Você vai fazer negócio de oportunidade, né? Se você intensificar, você vai tratar o seu esterco, vai fazer uma compostagem ali, vai enriquecer a sua pastagem, né? Falando em pequena propriedade, tem um amigo pessoal com uma propriedade bem pequena, uma propriedade de pouco mais de 40 hectares. Ele integra a agricultura, ele confina, ele faz cria, ele usa inseminação, ele tem piscicultura, a renovação da água da piscicultura dele, dos tanques, irriga a capineira dele, de onde ele faz silagem para tratar do gado na seca. Agora você imagina a fertilidade que já sai dessa água que irriga essa capineira. Não é só uma irrigação, é uma fertirrigação. Com o quê? Com os dejetos que saem da água renovável do tanque da piscicultura. Entendeu? Então tem muita coisa que pode ser utilizada. Eu não sou especialista na maioria dessas coisas que eu falei, não. Mas existem empresas sérias, profissionais muito competentes, especialistas em cada uma dessas áreas, que dá para verticalizar muito bem. Eu tenho certeza absoluta que a renda que ele tem, que esse amigo tem, a qualidade de vida que a família tem, com pouco mais de 40 hectares, é muito superior a mais de 90% dos produtores com 400 hectares. Imagino. Ele planta o quê na lavoura? Na lavoura dele, ele planta sorgo consorciado com capim. Ele faz silagem de sorgo com esse capim para ele próprio. Tem ano que tem até excedente, ele ainda vende. Mas aí ele começou a ampliar a área de sequestro dele do gado, que ele começou a perceber que é melhor ele comprar mais gado barato na seca de quem está organizado, e ele tratar de mais gado, agregar valor nessa silagem, que às vezes sobrava o excedente, do que ele vender a silagem. Nesse modelo de lavoura de sorgo consorciada com capim, inclusive lá na Fazenda Santa Cruz, mandar um abraço para a turma lá, nós fizemos lá e continuamos fazendo. Eu hoje não estou na gestão mais, mas continuo acompanhando de perto esse projeto. A lavoura consorciada de sorgo com capim, as primeiras áreas que você colhe, você muitas vezes consegue 2 cortes, não só do capim, do próprio sorgo.
né? Porque o sorgo rebrota. Rebrota. E às vezes ele dá 2 cortes, conforme o tanto de chuva que você tiver ali, a época que tiver plantado. Além disso, você fica com a pastagem já formada. Então, são muitos ganhos. Você vai ter muito mais comida para seca, vai ter pasto de mais qualidade. E isso é só um dos modelos. Tem outros modelos que pode integrar com outras culturas. Ah, mas qual que é o melhor? De novo, não existe o melhor. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Mas não integrar é lamentável. Não fazer integração. Porque a reforma de pasto é muito cara, né? É muito cara por si só. Se você for só reformar por conta de reformar a pastagem, você não vai colher silagem, seja do capim, por exemplo. Uma silagem de capim bem feita, hoje tem algumas propriedades, grandes projetos, inclusive, de pecuária com confinamento, que é 100% silagem de capim. Que tipo de capim? Tem muitos capim utilizados, os pânicos principalmente, né, que são os capins de maior produtividade aí, que no período das águas vão produzir mais. Para esse modelo de fazer silagem de capim e usar como pastagem também, os pânicos no geral são os mais indicados, né? Porque a integração ela não precisa estar diretamente ligada à agricultura de grãos, né? Negativo. Não precisa, né? Às vezes o cara fala, nossa, mas rapaz, minha pecuária já está custosa, já tem uns custeios para pagar e tal. Se eu for mexer com agricultura, eu vou ter que comprar máquina de agricultura, plantadeira, colhedeira. Não precisa. Você não precisa comprar nem colhedeira de capim. Dependendo do tamanho do seu negócio, é muito mais viável você fazer uma lavoura de capim bem feita e terceirizar essa colheita do capim para poder fazer a silagem. Então, existem muitas maneiras. Se eu tivesse que deixar aqui uma dica só, busque informação, busque informação. Hoje as coisas estão muito fáceis, tem empresas prestadoras de serviço com máquina automotriz, tem prestadora de serviço com máquinazinha acoplada na lateral do trator, tem de toda a proporção, para você comprar, para você terceirizar, tem recurso para tudo. Se quiser fazer e for atrás de fazer, você muda a realidade da sua atividade drasticamente. A pecuária nada mais é do que plantar carne, né? Nós estamos plantando. Exatamente. Se não tem na terra, não sai lá na Exatamente. E por falar em plantar carne, como o meu negócio é fomentar a genética, pelo tanto que eu acredito e eu vejo o impacto tão grande da genética, o que é o boi lá na fazenda do pecuarista no pasto? É a colhedeira. Agora imagina só, falando de todas as etapas bem feitas, se você dividiu bem, corrigiu a pastagem, está rotacionado, sua equipe é boa, a nutrição está boa, sanidade está ok, está com tudo redondo. Beleza, opa, você foi competente, está aqui. O que vai colher isso aí? Você vai pôr uma máquina velha, que ela colhe derramando óleo, jogando um tanto da comida fora, da comida não, no caso do produto que está colhendo fora, ou você vai pôr uma colhedeira de precisão. Então, se você tem genética, é a colhedeira de precisão. Sua colhedeira de capim principal é o boi. Então, se ela vai estar ingerindo e não vai estar jogando fora, e vai estar convertendo em proteína, fazendo carne, pronto. Agora, é um dos pecuaristas também que eu admiro muito, toda a família lá, pessoal das fazendas C+4, seu César, Randolfo Neto, são pecuarista por essência. Numa certa ocasião a gente conversando sobre sêmen, né? Eles me pediram lá uma opinião sobre as compras de sêmen para a estação de monta. Eu utilizaria aqui no rebanho de vocês, tal, nessa estação, por isso e isso, nas multíparas do touro tal, nas primíparas do touro tal. Mas é pena que esses touros estão muito demandados. Esse touro está custando R$70 mais ou menos a dose, e o outro está custando 58 se for em volume. Então não sei se vira, né? Não, mas lógico que vira. Qual que é mesmo? Vou anotar aqui, é esse que vira. Rapaz, R$70. Se ele me der um bezerro com 5 quilos mais pesado, quanto é que esses R$70 custou o quê? Quanto que é o quilo do bezerro? E eu só estou falando do quilo do bezerro, Paulo. Lógico que vale a pena, rapaz. O trem mais barato de uma pecuária de cria é sêmen. Se esse touro não me entregar nem mais fertilidade, nem mais leite, se ele me der 5 quilos de bezerra a mais, eu prefiro o sêmen dele de R$70 do que o outro de R$20. Foi das poucas vezes que eu escutei isso de um pecuarista. E é muito básica essa conta, é muito elementar, né? Então, lógico, tem que negociar, tem que se perguntar sempre o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? Não quanto custa isso, né? E infelizmente, a maioria dos pecuaristas ainda está muito preso na pergunta de quanto custa. Beleza, tem que perguntar, mas pergunte mais o que eu vou ganhar com isso. Em todo negócio, né? Sempre fala, PK, vamos ali fazer um negócio tal. Se eu for responder de uma forma espontânea, o que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Eu vou ganhar, vou dar risada, nós vamos divertir, eu vou comer bem, eu vou ganhar dinheiro.
No final das contas, a gente tem que se perguntar o que eu vou ganhar com isso, para qualquer coisa na vida. Usando essa sua pergunta, esse gancho aí, o que eu vou ganhar com isso? Como é que está hoje a questão do acasalamento industrial, do cruzamento industrial? O Angus, etc., na ponta da caneta ali, da calculadora. Na ponta da caneta, o Angus, ele, para quem tem algum contrato de exportação, para quem tem uma marca de carne, né, uma grife de carne com alto valor agregado, faz total sentido. Não é porque o meu negócio é o Nelore que eu vou dizer que não faz sentido, faz total sentido. Agora, o que evoluiu o Nelore na parte de ganho de peso nos últimos anos é algo absurdo. Em termos de rendimento de carcaça, todo mundo sabe que é muito superior a qualquer outra raça de cruzamento industrial. Mas o que evoluiu em ganho de peso e com as mensurações de consumo, com os confinamentos mais tecnificados, então eu vejo que cada vez menos vai ser utilizado genética Angus aqui e a cada vez mais outros países mundo afora vai utilizar o Nelore. Porque a gente falou bastante aqui da conversão alimentar, do ganho de peso, do rendimento de carcaça e tal, porém o Nelore também está evoluindo muito e tem alguns trabalhos já sendo muito bem feitos para essa questão da qualidade da carne, né? Para o marmoreio, por exemplo. Então, de novo, qual que é o melhor touro? Vem cá, como é que é o seu negócio aí? Você está perto de um grande centro, você tem um frigorífico que pode até prestar serviço para você, você tem relacionamento, você tem know-how, feeling, conhecimento para você, de repente, criar a sua marca de carne? Então, faz sentido, de repente, você pôr como principal foco, comprar uma genética, um sêmen de um touro que vai entregar marmoreio. Porque se você tiver um marmoreio, uma carne de qualidade, falando especificamente aqui do marmoreio, que é a principal virtude do Angus, né? Claro. Através de uma raça que vai te entregar melhor conversão alimentar e melhor rendimento de carcaça, com o marmoreio, que seria o motivo de você utilizar Angus, então não faz sentido. Realmente, a gente tem, felizmente, através de dados mensurados, graças ao melhoramento genético bem feito, todas as virtudes que antes nós precisávamos buscar algumas outras raças, hoje nós temos através do Nelore. Está evoluindo demais, né? Demais. E foi assim uma evolução drástica, meteórica de quê? Meteórica 10 anos para cá, talvez? Nos últimos 10 anos, o negócio, se a curva vinha assim, há 20 anos ela começou a fazer assim, nos últimos 10 anos ela está aqui. Né? Por exemplo, Rafael, um projeto que para mim é referência, não só porque eu fiz a gestão lá por quase 18 anos e continuo lá dando consultoria, que é o Nelore Santa Cruz. Nos últimos 5 anos consecutivos, a Santa Cruz vendeu consecutivamente os bezerros de corte mais valorizados do Brasil para leilões de uma só marca. São 2.000 bezerros comercializados por valor médio acima de R$5.000. Mas como assim? Que historinha é essa? É troca de figurinha? O que? Não é genética. Os principais compradores desse rebanho, inclusive nos últimos anos, o maior comprador foi o Kiko Quagliato, né, da Pecuária 20 Arrobas, Kiko's Ranch. Nas mensurações internas, o ganho de peso desse gado, o peso final e o rendimento de carcaça é muito diferenciado. Então, se essa genética multiplicada em grande escala, num rebanho comercial, para entregar esse resultado, faz sentido dessa forma, por que não utilizar a genética, né? Aí fala, tá, mas como é que é o desenho lá desse leilão? Como é que acontece esse negócio? Lógico que é um rebanho que há mais de 40 anos só usa reprodutor PO. Nos últimos 20 anos tem o núcleo de rebanho puro, além de só usar reprodutor PO há mais de 40 anos, há 20 anos vem selecionando também com doadoras de embrião, né, fazendo muita FIV, acasalamento dirigido e tal, mas esses bezerros que eu citei aqui são os bezerros do rebanho de corte, desse mesmo conceito de seleção, desse mesmo trabalho, mas é da vacada cara limpa. Porém, são bezerros que chegaram no leilão com praticamente 12 arrobas de idade, com 11 meses. Mas então isso foi criado no piquetim, com ração, fez desmama precoce, dentro de confinamento tal, não. Pasto. Genética, pasto e sequestro. Esse gado, no auge da seca, ele vem para o sequestro, eles ficam quase 90 dias no sequestro antes de ir para o leilão. Então, de novo, as ferramentas da integração. Fez genética, mas se não tivesse a integração para poder ter uma condição de nutrição ideal para esse gado, produzir a silagem para fazer o sequestro, para daí colocar no mercado,
isso não seria possível. É procurar fazer o passo a passo de cada elo da cadeia de produção, da realidade de cada produtor, de forma harmônica. Às vezes, acelerar demais na genética sem acelerar na nutrição, você rasgou seu dinheiro na genética, entendeu? Não adiantou nada. Indo para um extremo, que eu sei que não é o caso de ninguém que está assistindo a gente, mas se for para criar na capoeira, a melhor raça é o gabiru. É o pé duro. Pronto, porque na capoeira é prova de vida. O que sobreviver lá é o que, algum dia que você conseguir achar ele, você vai pegar até uma carninha. Pronto. Mas é procurar evoluir com as coisas no nível mais equivalente possível. Dê um passo de genética, dê também um passo de estrutura, de nutrição, de sanidade, de manejo, de equipe. Você fala, eu tenho 100 milhões para pôr na pecuária, então eu vou entrar nesse mercado de elite aí, eu vou comprar 100 milhões de vacas. Beleza, se você quer ser só investidor, pode dar dinheiro. Tem algumas grandes vacas milionárias que estão se pagando em questão de 60 dias. Nós tivemos esse ano o exemplo da Parla, que foi valorizado em 27 milhões, que com 60 dias estava pago o investimento dos clones da Parla. Então, beleza, mas aí é questão de propósito e foco. Se o pecuarista lá, que vive da pecuária mesmo, ouviu tudo isso aqui, a gente falou tanto em genética, e ele falar, não, então a minha sobra, o meu lucro desse ano eu vou pôr só em genética. Não faça isso. Vai evoluir? Evolua harmonicamente. Harmonicamente, equilíbrio. Equilíbrio. Você falou tanto disso também. Em tudo na vida o equilíbrio, né? A diferença de remédio para veneno está na dose, né, Rafael? É só a dose. Então, aquilo que a gente às vezes enfatiza muito, é porque é importante sim, mas isso por si só não vai resolver. Como eu citei no outro caso do gado de prova, é tão falada as DEPs, e às vezes o produtor acaba pensando, não, então o negócio é só DEP, né? E não é, a gente já falou tanto aqui que o mais importante é o resultado, é índice zootécnico, é o que produz. Milagre não existe sozinho, você tem que ter atitude, né? Com certeza. Sem atitude não existe milagre. Nosso Criador é um só, Deus ama todos os filhos igualmente, eu respeito a crença ou a descrença de qualquer um, mas essa de falar, eu tive sorte, eu tive azar, na minha fazenda chove mais, chove menos, beleza, sua chove menos, então faz atividade para sua realidade. Pronto. Assim vai. A gente está vendo um mercado promissor para 2026, várias expectativas de valores, de bezerro, de boi, de arroba chegar a 400, já estamos falando dessa possibilidade, só que eu já me preocupo no seguinte, o tal do ciclo da pecuária é inevitável. Você acha que está abrindo a mente do produtor rural, do pecuarista, de se preparar para o próximo ciclo pecuário, que eu não estou sendo pessimista não, tá? Eu só estou querendo pensar lá na frente. Sim. Porque eu acho que agora de 22 que veio, esse ciclo que judiou do pecuarista de uma maneira, nossa, judiou forte essa vez. Tremendo. Será que o pecuarista já tem que se preocupar com o próximo ciclo? Quando ele virá? Com certeza, né? A gente não pode tá com tudo isso, esse combo tecnológico, vamos dizer aqui, tudo isso que nós falamos, dentro do navio à deriva. A gente tem que estar com tudo isso, essas ferramentas na mão e utilizar ela para um propósito específico. E esse propósito, esse objetivo tem tudo a ver com planejamento, com estratégia, inclusive de mercado principalmente, porque no fim das contas, se você não tiver em sintonia com o mercado, você vai tomar tiro no pé. Você pode ter sido eficiente tecnicamente da porteira para dentro ao extremo, que você vai levar tiro no pé. Então, quanto ao ciclo, a minha visão, eu acho que de quase todos que acompanham a atividade, né, é de que os ciclos eles estão claramente cada vez mais curtos. Qual que é o principal recado? Melhore a sua eficiência, não tente andar atrás do que o mercado vai ser. Ou agora o ciclo vai ser bom para bezerro. E bezerro já deu tal valor. Essa semana eu acompanhei leilão de bezerro, que um cliente, inclusive, está criando PO também, o Fábio Barros, lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, vendeu uma bezerrada de corte lá, num leilão regional, a mais de R$500 arroba. Mas era bezerrinho de 6 arroba? Não. Bezerro de 7, 8 arroba a R$510 arroba. Certo? Então tá bom, agora vai todo mundo virar para cria. Aí até que o cara muda para fêmea, que começa a produzir bezerro, que ele entende sobre a técnica de fazer bezerro, manejo de vaca diferente de boi, tal.
A hora que ele começa a ficar bom nisso, o ciclo vira para boi. Ou faça ciclo completo, ou seja especialista, seja bom naquilo que você faz e foca naquilo. Você é bom em guardar boi, você é especialista em boi, você repõe bem, você domina o mercado futuro. Aliás, dominar o mercado futuro ninguém domina, mas você navega bem nesse universo, beleza. Então, se for mexer com cria, não muda para cria radicalmente, não. Querendo ou não, por mais esperto que você seja, você vai ser um aprendiz na cria. Você é especialista na recria ou na engorda. Né? Eu vejo acontecer muito isso. Cara, rapaz, o negócio agora vai ficar bom aqui, aí muda radicalmente a atividade. Todos, eu posso estar enganado, mas desde das famílias tradicionais de pecuária que eu conheço da minha infância, até os que eu presto serviço hoje, ou que tem renome nacional, a gente pode começar a lembrar que todos eles são especialistas num segmento. Existem os grandes dos confinamentos, existem os grandes da cria, existe também os grandes do ciclo completo. Só que esses grandes do ciclo completo, eles se especializaram no ciclo completo. Então, para quem está numa das pontas, tentar mudar para tentar acertar o mercado, isso é a principal contraindicação que eu gostaria de deixar aqui. Você pode acertar um ciclo? Pode. Só que você vai acertar um, você vai errar outro, uma hora você vai achar que o ciclo vai virar com 3 anos, ele vira com 2, está todo mundo achando que vai ser com 2, 3, pode acontecer alguma coisa global, né? Porque hoje a economia é globalizada, muda o presidente dos Estados Unidos, dá um resultado diferente lá na China e tal, muda tudo, que era a tendência de uma coisa. Aí, quem é especialista, quem é competente no que estiver fazendo, esse é o que vai sofrer menos nos tempos ruins e nos tempos bons é o que vai ter mais lucro. Agora, por exemplo, nesses últimos 2 anos, se eu pudesse, eu teria comprado o máximo de bezerra Nelore, fêmea, branca, novinha, boa. Por quê? Agora qualquer um bobo sabe que bezerro vai valer ouro, que vaca prenha vai valer ouro. Há 1 ano e meio atrás, comprava no norte do Brasil, aí, em vários estados, bezerra Nelore desmamada, boa, por R$1.000, R$1.100. Quanto que vai ser o valor de uma novilha Nelore prenha agora para essa próxima estação de monta? 5, 6 mil reais? Depende da região, talvez até mais. Com R$1.000 teria comprado uma bezerrinha Nelore desmamada, com mais 1.000 de custo, sem fazer nenhuma firula, vamos dizer assim, você teria levado ela a ser uma novilha prenha. Teria triplicado o capital. Rapaz, então esse negócio é bom, eu vou falar com esse PK aí porque ele vai acertar o próximo ciclo. Negativo, não sou mãe de nada, não tem bola de cristal. Para o cara que já é da cria, ele fazer isso é uma coisa, né? Para quem não é acertar um ciclo ou outro, mas o recado na minha cabeça é: se especialize, melhore, profissionalize, acredite e busque levar a genética, o manejo, a nutrição, a mão de obra e o seu conhecimento de mercado em harmonia. PK, por aí. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, deu uma aula pra gente. Deixa eu entregar pra você o nosso kit Amarok. Hoje não deu pra gente dar uma volta nela, mas na próxima vez que você voltar aqui, nós vamos fazer um test drive. Rapaz, aí você Comitiva Volkswagen. Obrigado. E também o boné do Agro 360. Muito obrigado. Esse boné você encontra nas melhores lojas do Brasil, viu? Na loja Country, encontra nessa parceria com a Austin aí. Mas, PK, quem quiser te conhecer, como é que te encontra aí? Instagram, o que é? No Instagram, pk.valorassessoria, ou Instagram da Valor Assessoria, @Valor Assessoria Pecuária, né? E é isso, gente. Assim como eu vivo da pecuária, especificamente do melhoramento genético, a gente tem grandes colegas e profissionais também nesse mesmo segmento, muito competentes e preparados, mas não fique fazendo mais do mesmo, não. Seu negócio já tá bom, busca evoluir que você vai ficar mais contente e você vai lembrar da prosa desse Mato Grossense aqui, que vai ter alguma utilidade para você. Ei, Mato Grossense, povo maravilhoso, parabéns. Obrigado, PK. Obrigado, Rafael. É isso aí. Abraço. Esse foi mais um Agro 360, conversando com Paulo Camilo, PK, da Valor Assessoria. Semana que vem, estamos de novo aqui com mais um Agro 360. Até lá.